Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Você que tem a Bíblia, você que pode. Se você não pode agora ler a palavra de Deus comigo, fique atento. Não perca nenhum momento, nenhuma oportunidade, nenhum segundo. Não permita que nada tire de você a atenção, porque Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Amém? Nós vamos estar lendo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 36 a 39. Estaremos falando sobre escolhas que a vida às vezes nos oferece. Mateus 26, de 36 a 39. Em seguida, foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Preste atenção. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para quem não sabe, este momento ali no jardim do Getsêmani foi um momento antes da crucificação do Senhor Jesus. Foi antes que toda aquela angústia, que todo aquele sofrimento na carne e na alma viesse a acontecer. Porque, na verdade, na alma, o Senhor já sabia de todas as coisas. Ali não tinha nenhuma novidade para ele, porque ele era conhecedor do futuro dele mesmo. Mas ali seria dado início ao sofrimento na carne. Seria a oportunidade da humanidade entender, alcançar a dimensão do sacrifício de Jesus. Jesus estava disposto ao sacrifício. Como disposto ao sacrifício? Se ele orou e falou: Senhor, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele chegou a falar: se possível, passa, Senhor. Porque ele sabia o que aguardava para a vida dele. Ele sabia o que esperava, né? Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Antes mesmo que ele viesse a nascer de uma virgem, ele já sabia o desfecho de toda a história. Ele já sabia, inclusive, que você hoje estaria ouvindo este programa, que você hoje teria a oportunidade de ser alcançado pela palavra dele. Ele sabia de todas as coisas, da angústia, do sofrimento que passaria. Ele já havia, inclusive, comunicado aos seus discípulos. Você quer uma prova disso? De que o Senhor já sabia exatamente o que viria a acontecer com ele? Abre sua Bíblia comigo em Mateus 20. Nós vamos ler rapidamente de 18 a 19, 2 versículos apenas. É a prova de que o Senhor já conhecia todo o sofrimento pelo qual ele estaria passando. Eis que subimos para Jerusalém, Jesus falando aos discípulos, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, para ser açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Há quem diga que Jesus foi simplesmente um filósofo, um sábio daquela época. Não! Jesus foi e é o Filho de Deus. É tanto Filho de Deus que ele também é Deus. E ele conhecia o passado, e conhecia o presente, e conhecia o futuro. A maior prova é que ele comunicou aos seus discípulos. Porque, na realidade, Jesus sempre concordou com a vontade do Pai. Ele sempre concordou. Ele era aquele filho obediente, que o Pai falava algo, ainda que viesse a doer na carne dele. Ele falava: sim, Senhor. Ainda que venha a ser difícil, eu vou fazer, eu vou executar a sua vontade. A obediência do Senhor gerou a nossa salvação. Ai de nós se Jesus tivesse sido por algum momento desobediente.
Porque o Senhor poderia ter escolhido não pagar o preço. Ele poderia simplesmente ter falado: Senhor, é muito difícil, vai doer muito, vai doer demais. Eu não quero passar por essa angústia, por esse sofrimento. Eu nem sou pecador. Ele poderia falar isso com Deus, né? Com o Pai. Eu nem pequei, Senhor, por que passar por isso? Eu não mereço esse sofrimento. Mas Jesus foi um filho obediente. O preço foi muito alto. Ele pagou, porque era assim: ou ele pagava, ou estaríamos todos condenados ao inferno. Porque aquele sacrifício ali na cruz do Calvário foi o que nos deu o direito da salvação. Porque o homem, como nasceu pecador, a inclinação dele é toda para o mal. Ele já nasce inclinado para as coisas negativas. Você já viu, por exemplo, uma criança, um bebezinho, vamos dizer assim, de 2 aninhos, que não tem ainda o conhecimento do bem e do mal, vamos dizer assim, porque ele é inocente. Se ele estiver com uma barra de chocolate na mão, comendo aquele chocolate, e você pedir, olha, são poucas as crianças que vão te oferecer um pedaço, mas pede a barra toda de chocolate para você ver o que ele vai fazer. Ele vai te negar, porque nós já nascemos com essa inclinação. A inclinação para dizer não, a inclinação para negar, a inclinação para não sermos generosos. Isso tudo é consequência do pecado lá do Jardim do Éden, porque nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Foi preciso que Jesus um dia morresse na cruz do Calvário, escolhesse morrer, para nos dar o direito de sermos salvos em Cristo Jesus. Aí você pergunta, então eu deixo de criação dos nossos filhos? Meu querido, eu aceito Jesus. Fácil, não, você não deixa de ser pecador. Você dá presentes do que dar presença. Você continua sendo pecador. É tão mais fácil. Mas você se torna uma pessoa chega no final do dia, o seu filho está lá em casa, se torna um acidente, muitas vezes com a babá, com a empregada. O Senhor trabalhou o dia inteiro. Aí você chega, ao invés de você ser um com seu filho, para que você vai para o computador, viéssemos a ter você vai assistir um jornal, vai fazer um passeio. A vida é feita disso, meu querido. Tem pais, tem mães que vão para a praia e deixam os filhos para trás. Tem dificuldades no casamento, aí em troca, quantas pessoas da companhia deles, divorciando por banalidade. Eles dão ali um PlayStation de presente. A gente tem notícia de pessoas, carrinho, que uma boneca, às vezes se separam um do outro. Os filhos sofrem, dinheiro, né? Hoje a moda é essa, as crianças hoje. Aí quando você vai perguntar, criança que não quer mais saber de brinquedo, está querendo dinheiro mesmo. As razões reais não existem. Então, existem motivos fictícios. A presença. Existem ilusões que convencem as pessoas. O presente é bom, é necessário, é gostoso. Fulano é feio, quando eu casei eu estava cego. Servir é mal educado. Não, ele tem mau hábito. São escolhas que o Senhor tem colocado diante de ti. Eu não consigo ficar com uma pessoa assim. São escolhas que o Senhor tem colocado diante de ti. São coisas pequenas. A vida ou a morte. Muito pequenas. É que às vezes Senhor Jesus. Você poderia fazer a escolha certa. Dele. Escolhe o que é errado. Aí entra a questão do livre-arbítrio. É aquilo que agrada ao coração de Deus. Escolher o seu destino. Se você quer ter a vida eterna no paraíso, como foi feita aquela escolha do ladrão ali na cruz, quando falou com Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o Senhor disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão fez a escolha certa. Ele escolheu pedir ao Senhor, me permita fazer parte da sua presença, da sua companhia. O outro ladrão não, ele fez a escolha errada. Era o momento, a última chance dele, de escolher por estar ao lado de Jesus. Muito pelo contrário, ele falou, né? Salvou a tantos e não salva a ti mesmo. Ele tentou ridicularizar a Jesus diante daquele sofrimento que ele estava passando, sendo que o ladrão era digno daquilo que estava acontecendo, porque a condenação era aquela para o ladrão. Era uma condenação de vergonha, a cruz do Calvário. Mas Jesus não. Jesus não merecia aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela humilhação. Porque Jesus não havia pecado. Se existe alguém que podemos afirmar com todas as letras que não conheceu o pecado, que nunca pecou, esse alguém foi Jesus. Mas ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Pedro, o apóstolo Pedro, até então discípulo, em Mateus 16, versículo 22 e 23, olha só o que ele tentou fazer. Como ele tentou impedir a ação de Deus
nas nossas vidas. Preste atenção neste texto. Mateus 16, de 22 a 23. E Pedro, chamando-o à parte, chamando Jesus, começou a reprová-lo. Isso quando Jesus falou que estaria indo para Jerusalém, onde seria morto, né? Pedro disse: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, ele disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sabe o que eu entendo com esse texto, meu querido? Eu entendo que quando houve pecado ali no Jardim do Éden, houve um rompimento da ligação tão direta que tínhamos com o Senhor Deus, e ali entrou a ação de Satanás na vida do homem. Naquele momento, Pedro estava sendo usado por Satanás para falar daquela maneira com Jesus. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus morresse ali na cruz do Calvário, que aquele preço fosse pago pelas nossas vidas. Então Satanás estava tentando usar pessoas ao redor de Jesus para confundir, para impedir que Jesus viesse a fazer a escolha certa. O inimigo planta ideias, meu querido, ideias contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim diante de uma situação, por exemplo, hoje, sexta-feira, teremos culto ali na Igreja Casa de Oração, na rua Joaquim Murtinho, número 128. Eu estou aqui agora, oficialmente, te fazendo um convite, para que você possa estar ali conosco, cultuando a Deus, exaltando a Deus, ali na igreja. Mas você pode ter certeza, o inimigo das nossas almas, num dado momento, ainda que você fale agora, eu vou lá na igreja, eu vou atender o convite da Rosângela, eu vou estar ali hoje. Num dado momento, no decorrer do dia, vai vir dúvidas, vai vir aquela frase assim: se eu for lá eles vão me constrangir alguma coisa, eles vão me chamar lá na frente, vão me mandar ficar de pé. Tudo isso, meu querido, são sussurros de Satanás nos seus ouvidos, na sua mente, para tentar te convencer a não ir. Sabe por quê? Porque ele sabe que isso é o melhor para a sua alma. Porque ele sabe que o Senhor tem algo especial para a sua vida ali na noite de hoje. Mas o inimigo vai tentar te impedir, colocando barreiras, colocando dificuldades para te constrangir a fazer a escolha errada. E qual é a escolha errada? Não ir, não aceitar este convite. O convite que eu estou fazendo, mas da parte do Senhor. É o Senhor quem te convida nessa manhã. Vá até ali, venha me cultuar, venha exaltar o meu nome. É o Senhor que te convida. É como se o Senhor estivesse aqui hoje, nas ondas do rádio, falando com você. Meu querido, venha me cultuar, porque eu tenho o melhor para a sua vida. Mas o inimigo vai tentar te impedir. Então eu quero te dizer neste momento, não impeça a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando vierem as barreiras, quando vierem as dificuldades, quando vierem as propostas paralelas, que possam tentar te impedir de estar na casa do Senhor, bata o seu pé e fale com autoridade: eu vou, e vá. Comece a caminhar, meu querido. Você precisa de um primeiro passo. Os demais o Senhor te capacita. Porque nós precisamos decidir. É a escolha certa. A escolha certa que vai te levar lá na frente. É a escolha correta que vai te permitir a vitória nesse dia. Deixar o caminho de sofrimento nem sempre é a melhor opção. Quantas vezes nós temos notícias de pessoas que decidiram pelo caminho da dificuldade. Falam assim: como é difícil, mas eu vou tentar. É difícil, mas eu vou tentar. Aí tenta, luta. Quando chega lá na frente fala assim: que bom, foi bênção para a minha vida, valeu a pena. Por exemplo, eu faço ali na Assembleia de Deus um curso, ETAD. É um curso de teologia. Começou com tanta gente, quase 150 pessoas. Mas quantos destes desistiram no meio da caminhada? Ainda temos, glória a Deus, um grande número ali. Mas muitos deles desistiram. E nós que estamos ali persistindo, nós olhamos a cada lição ministrada e chegamos à conclusão: glória a Deus, não é possível parar, porque o Senhor tem nos abençoado. Estamos fazendo ali a escolha certa. A escolha de estudar a palavra de Deus, porque é conhecendo a palavra de Deus é que vem a salvação, vem o livramento, que vem a força, que vem a determinação.
Porque nós, a partir da leitura, do estudo, nós temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus. E nós podemos assim acreditar que verdadeiramente o Senhor é a resposta para todas as questões. Foi a vontade de Deus que o seu Filho sofresse ali na cruz do Calvário. Isaías 53, de 10 a 12. O Senhor Deus nos mostra ali um Jesus que escolheu obedecer ao Pai. Um Jesus que escolheu sofrer por nós. E um Deus que escolheu oferecer o seu próprio Filho por amor à humanidade. Mas como assim, Isaías? Quantos anos antes do nascimento de Jesus? Mas como eu já disse aqui, meu querido, o Senhor Deus conhece o nosso passado, o Senhor Deus conhece o nosso presente, o Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe o que está no seu coração nessa hora. O Senhor conhece não só o que sai dos nossos lábios, mas o Senhor conhece as nossas intenções. As nossas intenções. Uma determinada vez alguém fez algo de errado, e eu falei, fulano, como você pode fazer isso? Aí a pessoa disse, eu não tive a intenção. A minha intenção foi boa. Meu amado, o inferno está cheio de boas intenções. O cemitério está cheio de boas intenções. Nós não precisamos simplesmente de boas intenções. Precisamos sim de boas intenções, mas avaliar essas intenções e fazer a escolha certa. Fazer a escolha certa. Se eu sei que existe alguém que tem um problema de diabetes, né? Diabético não pode com açúcar, não é assim? Mas eu quero alegrar essa pessoa, eu sei que essa pessoa ama doce de leite. Não, quer alegrar o coração dela, dá uma barrinha de doce de leite. Mas eu quero fazer essa pessoa muito feliz, a minha intenção é essa. Fazer essa pessoa muito feliz. Aí eu vou dar uma barra de doce para essa pessoa. Essa pessoa vai comer aquilo ali empolgada, talvez tenha fraqueza, não tenha o domínio próprio. E vai para o caixão. Por quê? Por causa da sua boa intenção. Mas a sua boa intenção sem a escolha certa. Nós precisamos, querido, usar de sabedoria. Pedir a Deus, Senhor, me faça sábio, para que eu faça sempre a escolha certa. Jesus, quando ele orou ali, o Senhor não lhe deu respostas. O Senhor não lhe disse sim e não lhe disse não. Você já percebeu isso? O Senhor disse, Deus, faça a sua vontade. A sua vontade. Deus não falou para Jesus qual era a sua vontade. Porque Jesus conhecia a palavra de Deus e já conhecia perfeitamente a vontade de Deus. Meu querido, diga sim a Jesus nessa manhã. O Senhor te convida a fazer um compromisso com Ele. O Senhor te convida a se apaixonar por Ele. O Senhor te convida a namorar com Ele. O Senhor quer estar com você todos os dias da sua vida. O Senhor quer te ver com Ele na eternidade. O Senhor disse em oração, agradecendo a Deus, por aqueles que Deus separou para Ele. Aí você vai dizer assim, quem sabe eu não fui separado para Jesus? Meu amado, o Senhor Deus não fez ninguém destinado ao inferno. Todos nós somos destinados à luz, destinados ao céu. Jesus morreu por mim e morreu por você também. Mas nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos escolher, acreditar, aceitar e servir ao Filho de Deus. Servir ao Filho de Deus. Deixar as coisas ruins, deixar as propostas do inimigo, as propostas que nos distanciam do Senhor. Hoje é sexta-feira, é dia de balada, é dia de praça. Determinado horário, se você passar ali na Avenida 7 de Setembro, você vai ver quantas moças, quantos rapazes, ali subindo e descendo a avenida, em busca de alguém que complete aquele vazio que está no seu coração. O que muitos deles não sabem, e que o que falta ali é somente Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, meu querido, até mesmo a pessoa certa Ele coloca no nosso caminho. Ele coloca o jovem certo na sua vida, a jovem certa na sua vida. Ele endireita a sua vida, meu querido. O Senhor nos capacita. O Senhor nos capacita a estar com Ele,
a fazer a escolha certa. E é tão interessante que quando Jesus está na história, quando vem a dificuldade, quando vem a proposta de Satanás, ele nos alerta e fala, peraí, algo está errado. E esse alerta é como se dissesse, preste atenção na sua escolha. Então a proposta dessa manhã é essa, faça a escolha certa. Escolha estar com Jesus. Escolha estar com Jesus.